Assistir uma constelação é extremamente impactante, não importa se você está constelando, né, uma queixa sua individual ou você está assistindo a constelação de outra pessoa, traz muita consciência do que está de pano de fundo das nossas maiores queixas, né, em relação a relacionamentos, ao amor, à profissão, ao ir para frente, né, projetos. Mas o que mais eu tenho observado em todos os meus atendimentos é que as pessoas que realmente entendem os princípios que regem a constelação familiar sistêmica e conseguem aplicar esses princípios na sua vida, elas trazem inúmeros ganhos e uns resultados muito mais profundos, né? E que princípios são esses, né? A ordem, o pertencimento e o equilíbrio de troca, né? A ordem também chamada de hierarquia. A grande pergunta é de onde vêm esses princípios, né? O Bert Hellinger, que é um ex-missionário, ele faleceu ano passado e foi um filósofo vivo que aplicou a filosofia na prática, né? Então, observando ali tribos Zulus, né? Vou dar só um exemplo do que foi a condensação de inúmeros estudos, né? Inclusive filosofia, psicologia, psicanálise, programação neurolinguística, terapia familiar, são inúmeros estudos. Mas observando tribos Zulus nas suas missões, ele morou muito tempo na África, ele percebeu que essas tribos elas tinham um respeito muito grande e tabus sobre relacionamentos. Por exemplo, se alguém pertencesse, respeitavam muito o pertencimento das pessoas. Então, pessoas não eram excluídas, essas pessoas não eram maltratadas. Hierarquia, os mais antigos tinham prioridade, eles eram muito respeitados. Então, não existia um filho maltratar, rechaçar, agredir um pai. Isso é inimaginável dentro de uma tribo. E isso não quer dizer obediência cega, mas sim respeito. Né? Respeito do seu lugar, no seu lugar de filho em relação ao pai, que quando você nasceu já tinha ali uma história, uma trajetória de vida, né? Um avô, um bisavô. E através deles você veio à vida. Então, respeito em relação a essa hierarquia. E o equilíbrio é sempre que alguém fazia algo bom, recebia algo bom em troca. Então, algo ruim, do mesmo jeito, a pessoa também recebia algo ruim em troca. E a gente observa o equilíbrio entre dar e receber. São as três ordens, três princípios que regem a nossa vida. E o Bert percebeu que na sociedade ocidental, essas ordens estavam completamente em desordem. Então, assim, causando muitos emaranhamentos, ou seja, aquele nó na sua vida, onde tem um ponto que parece que não deslancha. Então, trazendo isso para a nossa linguagem, né, para ficar mais simples. O que pode ser um desrespeito ao pertencimento? Então, vamos supor que existe um casal que se separou e eles têm um filho. E esse filho, ele vê essa mãe, ele ficou com a mãe, morando com a mãe, ele vê essa mãe falando mal desse pai. Ou mesmo que ela não fale mal, ela demonstra ter sido vítima talvez dessa relação, ou ter sido vítima do que o pai faz, ela dá um jeito de mostrar que esse pai é errado, ou que esse filho não tem que ser igual a esse pai. Isso já é uma forma de excluir, né, esse pai do sistema, porque na verdade a relação que se findou ali foi a relação homem e mulher, porém o vínculo que é o pai e a mãe nunca vai deixar de existir. Por conta das mágoas dela em relação ao casamento, ela exclui esse pai do sistema. Então o que vai poder acontecer? Talvez esse filho inconscientemente, de uma forma a fazer o pai pertencer novamente, ele repete os comportamentos do pai.
Talvez o neto também, não, às vezes pula uma geração, vem alguém e representa esse espaço que ficou vazio no sistema familiar, repetindo o que esse pai faz, como quem diz, olha aqui, você está dentro de mim, você pertence. A gente percebe aí não só a ordem do pertencimento, e a gente já vê a troca de hierarquia, porque pode ser que esse filho ele esteja levantando uma bandeira para a mãe, no sentido de ficar ao lado da mãe como se fosse substituir o pai, né? Só que ao mesmo tempo dentro dele ele é 50% pai, então ele repete os comportamentos do pai, porque uma hora ele também vai querer manifestar e fazer o pai pertencer dentro dele. E de certa forma ele tá fora de lugar, ele não tá na vida dele, ele tá corrigindo o que ele achou ou julgou que deveria ter sido no relacionamento desse pai e dessa mãe. Então, pertencimento e hierarquia. E equilíbrio de troca, para a gente trazer para nossa realidade. O equilíbrio de troca a gente observa nos relacionamentos também, sejam eles afetivos, amizade, no trabalho. Então, equilíbrio de troca é quando você faz algo de bom para alguém, provavelmente essa pessoa ela se sente o que? Grata, e ela também retribui com algo de bom, né? E a gente fala que ao mesmo tempo isso é um se sentir devedor, né? Se você recebeu algo, é como se estivesse em dívida e precisasse retribuir algo também. E não assim receber algo material, mas é aquele algo que te tocou, que emocionalmente, sentimentalmente você se sente ali grato e na obrigação de também fazer algo bom, ou pelo menos representar algo bom para essa pessoa que te fez algo bom também. E aí a gente vê o desequilíbrio de troca quando um faz demais e o outro se sente completamente devedor. E aí ele não consegue alcançar esse patamar de quem fez demais. E aí ele se torna um devedor em tal ponto que é impossível pagar a dívida. E o que essa pessoa vai fazer? Ela vai fazer algo para esse relacionamento acabar e essa dívida se acabar também. Então você vê muitas vezes num relacionamento uma pessoa que se entrega, doa, mas o outro não tem nem tempo de retribuir aquilo. Então essa pessoa ela tá como se fosse regando uma plantinha sem parar. O outro não tem força. Não tem força, a planta não tem força, né? E do mesmo jeito o desequilíbrio negativo. Se alguém fez algo de ruim para mim, eu também preciso equilibrar esse negativo. Só que se eu fizer algo do mesmo nível, tão ruim quanto, vai ficar mais negativa essa relação. Então, fez algo de ruim, eu preciso retribuir um pouquinho menor, para que volte esse relacionamento para a balança do positivo e vai subindo para o positivo. Totalmente inconsciente, não sabemos, não falamos, não pensamos, vou fazer isso. Simplesmente é aquele comportamento da sua vida que você faz e faz de novo e se repete. Aquele relacionamento que se repete e você não sabe por quê. Como se você não tivesse controle. Já aconteceu com você? Comigo várias vezes. Então, você olha assim e pensa, putz, fiz de novo, mas o que tá acontecendo, né? Então, vai olhar aí para a raiz, para o pano de fundo desse seu comportamento. Se é uma troca de hierarquia, se é uma desordem, né? Ou se você está excluindo algo, ou algo foi excluído e você tá ali honrando, ou seja, repetindo o mesmo comportamento dessa pessoa que foi excluída, ou desse sentimento que foi excluído da sua família. A pergunta que fica é: qual é a sua maior queixa hoje, né? Em relação à sua vida, o que parece não andar? E como você pode perceber em qual desses 3 princípios está em desordem na sua vida? Se você aplicar esses 3 princípios na sua vida, eu garanto que você vai
voltar a seguir um fluxo natural e muito leve de prosperidade para todas as áreas da sua vida. Se você precisar de ajuda nisso, tiver uma grande queixa, clica aqui no link da descrição. Vai ser um prazer poder te ajudar. Um grande beijo, até o próximo vídeo.